Tá, vamos lá. Pra variar, eu não sei o que eu vou falar hoje, mas algo me falou pra ligar a câmera e falar alguma coisa, então cá estamos nós. Marininha! Eu? Sou eu. Pensando álcool. Comigo, né? Oi, eu sou a Marininha e provavelmente você não me conhece. Gente, eu não tô entendendo onde é que eu tenho que olhar aqui. Este é o meu caderninho, que eu anoto algumas coisas. Hoje eu não estava afim de gravar, não tava afim de nada na minha vida. Eu não tava afim. Por quê? É uma segunda-feira. Segunda-feiras, às vezes, tem uma vibe meio... Mas sabe quando você sente no seu coração que você tem que fazer aquilo? Então, novamente, eu vou tomar isso como um sinal. Eu vou pegar esse meu caderninho aqui, que tem várias coisas completamente aleatórias, tipo, coisas que eu aprendi na minha vida, anotadas. E eu vou escolher uma aleatoriamente e vou falar sobre. Que daí, realmente, é o universo falando, é Deus, é Buda, seja lá quem for que você acredita, falando pra eu passar alguma coisa aqui pra você. Vamos fazer um combinado? Eu nunca peço nada pra vocês. Se por algum acaso, você aprender alguma coisa nesse vídeo, ou você tirar alguma coisa que você acha que pode fazer alguma diferença, pode te ajudar em algo, você se inscreve no final. Pode ser? Se você ver esse vídeo até o final e falar, ai, nossa, não aprendi nada, Marina, você só falou bosta, aí tranquilo. Mas se eu falar qualquer coisa que faça sentido pra você, no final do vídeo você vai se inscrever. Esse é o nosso trato. Cara, eu definitivamente não ia falar sobre isso, mas eu olhei pra essa frase aqui que eu escrevi e ela me chamou muita atenção. Nossa, esse vídeo vai tomar um rumo que eu realmente não achei que ia tomar. A frase que eu escolhi é a seguinte: quando você muda o jeito que você olha para as coisas que você olha mudam. Marina, o que eu quis dizer quando eu escrevi isso? Eu sou uma pessoa muito positiva em muitos aspectos. Não sei vocês. Então, toda vez que acontece uma situação, tipo assim, muito terrível na minha vida, a primeira coisa que eu me pergunto é, tá, qual que é o pior que pode acontecer disso? Tipo assim, no pior dos cenários, sabe? E daí quando você olha pro pior dos cenários, nunca é tão ruim assim. Por exemplo, teve uma situação na minha vida esses tempos que, tipo assim, pra mim, foi o pior do pior que podia acontecer. E eu cheguei na minha terapia e eu falei, tá bom, agora não tem mais volta. Tipo assim, fudeu. Aí minha psicóloga virou pra mim e me perguntou, tá, mas qual que é o pior que pode acontecer disso? Ah, eu fui falando pior. E o pior. E, gente, não acabava, porque realmente o buraco era fundo pra caramba. Até que chegamos no pior do pior dos cenários, que era o quê? Eu ir pro inferno. Gente, não tô brincando. É sério. E ela, tá bom, mas se você for pro inferno, qual que é o pior que pode acontecer? Aí eu, caraca. Daí não tem como piorar, realmente. E tipo assim, gente, qual que é a chance de eu ir pro inferno? Tipo assim, logicamente falando, logicamente pensando, de todas as possibilidades do universo, dentre elas que o inferno pode nem existir, a chance de eu ir pro inferno é muito baixa. Ainda mais porque, assim, se existir, eu não acho que eu vá pro inferno, gente. Eu sou uma pessoa que tenta fazer o bem em todos os âmbitos possíveis. E daí, no pior dos cenários, tá eu lá no inferno, de frente com o capeta. Qual que é o pior que pode acontecer? Tipo assim... Vocês estão me entendendo? Essa eu acho que é a situação, tipo assim, mais extremista possível. Mas às vezes você vai pensando no pior que pode acontecer, tipo, sei lá. Ai, eu briguei com o meu namorado. Tá, qual que é o pior que pode acontecer disso? Ah, o pior que pode acontecer dos cenários é a gente terminar e vai ser uma bosta, realmente. Mas tá bom, se vocês terminarem, tipo assim, qual que é o pior que pode acontecer? Você vai ficar sozinha. Tá, é tão ruim assim. Tipo, você já ficou sozinha uma vez, você não morreu e você não foi pro inferno. Então, assim, o pior não é tão ruim assim. Aí, qual que é o ponto que eu quero chegar, gente? Não é pra vocês ficarem assustados, tá? Não, ninguém vai pro inferno, ninguém vai terminar, não é esse o ponto. Mas o ponto é que se você mudar a forma que você tá olhando pra situação, a situação olha diferente pra você. Deu pra entender? Tipo, você tá na estrada, indo pra um lugar muito importante que você tem que ir, e o pneu do seu carro fura. Exemplo, tipo, você tá atrasado. Tipo, nossa, que bosta, é uma entrevista de emprego que você está atrasado. Aí você pode escolher olhar para essa situação pensando, meu Deus, isso é um sinal que eu não vou pegar esse emprego. Ou, sei lá, isso aí é um sinal negativo de que eu estou no caminho errado. Ou você pode pensar, meu Deus, o meu pneu furou, eu preciso trocar de pneu agora e focar na solução do problema. Onde eu posso ir agora, pra quem eu posso ligar, o que eu posso fazer para desfurar esse pneu, pra trocar esse pneu e chegar onde eu tenho que chegar, no horário que eu tenho que chegar. O que eu posso fazer? Sabe, você pode ficar se lamentando porque o pneu furou e desistir de tudo e jogar tudo pro ar e falar, ai, não era pra ser mesmo, minha vida é uma merda, ai, eu sou tão azarada, tudo é errado comigo. Ou você pode, tipo assim, trocar o pneu.
do seu carro, entendeu? E qual que é o pior cenário que pode acontecer? Sei lá, você não tem dinheiro pra trocar o pneu. E daí seu carro vai ficar com o pneu furado até você ter dinheiro. Ou você vai pedir dinheiro emprestado pra alguém, sabe? Tipo assim, não é tão ruim assim. Eu não sei se tá dando pra entender minha linha de raciocínio. Eu acho que eu sinto que eu tô parecendo uma louca falando disso. Mas assim, um pensamento pode ser outro, sabe? E quando eu digo isso, não é pra vocês olharem pra tudo com uma forma romantizada e super, nossa, positiva da vida. Não, não é isso. Nada que eu falo aqui nesse canal, primeiro que vocês não têm que fazer nada do que eu falo, tá? Começa por aí. Mas nenhuma das experiências que eu conto sobre mim, enfim, minhas opiniões no geral, elas são extremistas. Tipo, tudo é, obviamente, um equilíbrio da coisa. Entre você ser realista e sonhador, entre você ser racional, mas ao mesmo tempo usar as suas emoções. Enfim, nada é extremista, tá? Por mais que eu fale de formas que às vezes parece que é. Mas se seguir nessa linha de raciocínio, de que se você mudar o jeito que você olha pras coisas, as coisas mudam. Eu lembrei de um vídeo que eu acho que o nome do vídeo é Um Pensamento Pode Ser Outro, mas eu não tenho certeza. Eu vi esse vídeo muitos anos atrás, mas ele é muito legal. E a premissa basicamente é a seguinte: toda vez que a gente tem uma situação na qual existe uma dúvida, a gente sempre vai pro lado negativo da coisa. Reformulando, toda vez que a gente se vê diante de uma situação que existe dúvida, acaso, que você não sabe o futuro ali que vai acontecer, o primeiro pensamento, o primeiro reflexo que vem é o reflexo negativo, de é ruim, vai dar errado. Por exemplo, o meu namorado ficou sem me responder por, sei lá, 5 horas. Tá, situação, meu namorado saiu de casa e sumiu por 5 horas. Qual que é a primeira coisa que vem na minha cabeça? Foi sequestrado. Tá me traindo, sei lá. Ele tá mentindo pra mim, ele tá me traindo, aconteceu alguma coisa muito ruim, ele sofreu um acidente. É sempre a primeira coisa que vem na cabeça. Sequestro, morte, traição. Ninguém vai olhar pra uma situação dessa e pensar, nossa, sei lá. Às vezes ele sumiu porque ele está tomando sorvete na praça, curtindo a própria companhia dele. Você não vai pensar isso. Ou às vezes ele sumiu porque enquanto ele estava na rua, ele encontrou um amigo de infância e eles estão tomando um café falando sobre beisebol. Você não vai pensar isso. Mas diante dessa situação na qual você não sabe o que está acontecendo, uma coisa é tão provável quanto a outra. Tá me entendendo? Tipo, pode ser tanto a coisa ruim quanto a coisa boa, mas a gente escolhe a coisa ruim. Sendo que as duas têm a mesma possibilidade de ser. Mas ele tá te traindo, com certeza. Mas um pensamento pode ser outro. Sabe, se você mudar o jeito que você olha pras coisas, tá me entendendo? E daí eu acho que isso entra em todo aquele âmbito de, tipo, energia e, tipo, atrair as coisas, que eu particularmente acredito muito, mas você pode não acreditar, que eu sinto que a forma que a gente se entrega pro mundo, num geral, a forma que a gente pensa, a forma que a gente lida com as coisas, tudo que a gente fala, eu sinto que tudo isso reflete na nossa vida. Tanto energeticamente falando, então, tipo assim, se você é uma pessoa que você reclama muito, você só sabe olhar pra tudo de um lado negativo, é tudo pessimista, tudo vai dar errado, eu sou tão azarada, minha vida é tão triste, tudo realmente vai dar errado. Na minha cabeça, com certeza é isso que vai acontecer. E eu nem sei se eu acredito nisso só porque eu acredito em que você atrai o que você fala, ou se eu também acredito nisso porque eu realmente acho que se a gente ficar se reafirmando uma coisa, a nossa cabeça, o nosso cérebro, tipo, as nossas conexões cerebrais, que eu nem sei como é que chama, eu sinto que elas mudam. Tipo, se você ficar se reafirmando uma coisa todos os dias, tipo, o seu comportamento vai mudar. Tipo, eu acho que cientificamente isso deve ter algum tipo de explicação. Eu não tenho certeza, mas pra mim isso faz muito sentido. Então, pra mim, se você olhar pras coisas de uma forma diferente, as coisas vão mudar. Sei lá, não sei. Tem esse exemplo que eu gosto muito, que é o exemplo de andar no escuro. Tipo assim, você acordou de madrugada pra ir no banheiro. Então, ó, você levantou ali da sua cama, tá aquele breu do caramba, aí te bate aquele medinho, e diante daquele escuro que você literalmente não sabe o que tem lá, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é, meu Deus, eu vou tropeçar num cadáver. Vai ter o demônio encapetado embaixo da minha cama e ele vai puxar o meu pé. Ou aquele bicho daquele filme de terror, com certeza absoluta, vai estar no meu quarto nesse momento, nesse horário. É a primeira coisa que a gente pensa. Agora, visto que dentro dessa situação nós estamos diante de um escuro, cujo qual pode ter literalmente qualquer coisa no universo,
Por que a gente simplesmente não pensa, vou tropeçar num pote de morangos cobertos com chocolate? Poderia ser, ao invés de um cadáver, tem um balde de brigadeiro caseiro, delicioso. Um pensamento pode ser outro. É simples assim, porque é aquilo que eu já falei aqui mais de uma vez. Visto que nós estamos em uma vida, em um universo, com circunstâncias incontroláveis, impermanentes e imprevisíveis, e que é repleto de acasos e situações que eu não controlo, eu, Marina, prefiro acreditar que as coisas vão dar certo. E várias outras coisas. Porque se tem 50% de chance de ser bom e 50% de chance de ser ruim, por que eu vou escolher acreditar no ruim? Tipo, não faz sentido. E daí vem essas pessoas, tipo, super lógicas e, tipo, éticas e, sei lá, qualquer coisa e falam, não, porque isso é um absurdo, você tem que ser, sei lá, porque a vida não é 1000 morangos, você tá delirando. E, tipo assim, tá bom, e se eu estiver delirando? Qual que é o problema? Eu também prefiro estar delirando e ser feliz do que ser a pessoa mais racional do mundo e levar a vida dessa forma tão séria. Mas eu acho que é isso. Quando você muda o jeito que você olha pras coisas, as coisas que você olha mudam. Faz sentido pra vocês? Não sei, pra mim faz. Nossa, eu realmente não tava esperando falar sobre isso hoje. Saiu de uma forma muito natural. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha te ajudado em alguma coisa. Se não ajudou, eu espero que o próximo ajude. E é isso, gente. Nossa, falei demais. Desculpa!